Iniciemos nosso Evangelho, prece e vibração da noite de hoje, chamando a nossa atenção para maiores cuidados relativos ao autoconhecimento, essencial para o bem viver. Os ensinamentos do Mestre Jesus nos convoca ao autoconhecimento, quando nos recomenda não fazer a outro aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. Nós precisamos identificar aquilo que nos é verdadeiramente bom e respeitar e contribuir para que o outro também viva o bom, o bem. Aprendamos a identificar o joio do trigo, a discernir a verdade da impostura, o bem do mal, mesmo quando se encontre camuflado. A luz do Evangelho é caminho seguro quando nos colocamos à disposição do aprendizado e trabalhamos na sua prática. Paz e bem a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. Item 4. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo desbotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e, ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo, da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos agora para o nosso comentário
ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade e pureza de coração, item 4. Então fazemos a primeira indagação. Por que que a criança não se mostra logo como é? Justamente, meus amigos e minhas amigas, para poder suscitar cuidados e ternuras maternais e também porque a fragilidade do seu corpo, ainda em formação, é totalmente incompatível com o caráter de um adulto. Então, será que é possível ao espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando criança? Meus irmãos, minhas irmãs, é que esse caráter está temporariamente adormecido, né? Em razão do esquecimento que o espírito passa ao encarnar e só vai se manifestar gradativamente após o nascimento e à medida que os órgãos se desenvolvem e ele retoma a plenitude da consciência. E qual seria então a importância do estado de infância, meus irmãos? A importância é de proporcionar ao espírito um recomeço com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. E no Livro dos Espíritos, na questão 385, assim diz: nessa fase é que se lhes pode transformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Então, nós, pais e mães, devemos sim ensinar os nossos filhos pelo caminho que Jesus nos ensinou. Que a gente leve o ensinamento, a educação dos nossos filhos pautados no Evangelho de Jesus e que também não só as palavras, mas sim que a gente demonstre aos nossos filhos, através das nossas atitudes, aquilo que a gente está ensinando a eles. Que a paz de Deus e o amor de Cristo permaneça nos nossos corações, hoje, amanhã e por todo sempre. E agora vamos pedir à espiritualidade superior para derramar muita luz, muita paz, muita harmonia sobre toda a água do planeta, colocando nela o remédio necessário, todos os fluidos que nós necessitamos para que possamos melhorar, evoluir, ajudar o nosso próximo e que possamos fazer desse planeta um planeta bem melhor. Nos abençoa, Senhor, nos dá a tua luz, nos dá a tua paz e que sempre a água do nosso planeta ela tenha todos esses fluidos que podem nos ajudar, nos dar força sempre. Boa noite, que assim seja.